Eu sei que muita gente diz que aos 70 anos a gente já viu de tudo, que não existe mais surpresa, que o coração já está calejado, que a dor não machuca mais como antes. Mas essas pessoas nunca ouviram o próprio filho chamar elas de velha, como se fosse um palavrão. Nunca sentiram o peso de ser tratada como um compromisso inconveniente por quem você dedicou a vida inteira. Meu nome é Conceição de Fátima Ribeiro. Tenho 70 anos, sou professora aposentada, viúva há quase 3 décadas, e essa história começa num domingo de maio, que deveria ter sido o dia mais especial do meu ano. Era meu aniversário de 70 anos. Acordei às 5h30 da manhã, antes mesmo do despertador tocar. Sabe aquela ansiedade boa que a gente sentia quando era criança na véspera de Natal? Pois é, eu estava sentindo algo parecido. 70 anos. 7 décadas de vida. E pela primeira vez em muitos anos, eu tinha me permitido criar expectativas. Meu filho Marcelo tinha mandado uma mensagem 3 dias antes perguntando o que eu queria de presente. Respondi que não precisava de presente, só queria a presença dele e dos meus netos, Guilherme e Amanda. Ele mandou um emoji de coração e escreveu "combinado". Aquele emoji foi suficiente para eu passar a semana inteira planejando cada detalhe. Levantei da cama e fui direto para a cozinha. A receita do bolo de laranja da minha mãe estava na minha cabeça desde que aprendi a fazê-lo, aos 12 anos. Era o mesmo bolo que ela preparava nos meus aniversários, o mesmo que eu preparei nos aniversários do Marcelo quando ele era pequeno, o mesmo que eu queria dividir agora com meus netos. Separei os ingredientes com cuidado. 6 laranjas bem maduras, farinha de trigo, açúcar, ovos frescos que eu tinha comprado na feira 2 dias antes, especialmente para essa ocasião. Enquanto espremias as laranjas, o cheiro cítrico foi tomando conta da cozinha e eu me peguei sorrindo sozinha. Fazia tempo que não sorria assim. De verdade, sem motivo aparente além da esperança. O bolo entrou no forno às 7 da manhã. Enquanto ele assava, eu fui arrumar a casa. Passei pano no chão da sala, tirei o pó dos móveis, arrumei as almofadas do sofá. Fui até o armário do corredor e tirei a toalha de mesa bordada que minha mãe me deu quando casei com Osvaldo. Era uma toalha branca com flores azuis nas bordas, feita à mão, que eu só usava em ocasiões muito especiais. E aquele domingo era especial. Coloquei a toalha sobre a mesa da sala de jantar e fiquei olhando por um momento. Quantas histórias aquela toalha tinha presenciado. O primeiro Natal depois do casamento, o aniversário de 1 ano do Marcelo, o último almoço de Páscoa antes de Osvaldo partir. Passei a mão sobre o tecido, sentindo as linhas do bordado sob meus dedos e respirei fundo. Não era hora de ficar melancólica. Era hora de celebrar. O bolo ficou pronto às 9. Dourado por cima, fofinho por dentro, com aquele cheiro que me transportava direto para a cozinha da minha mãe em Ribeirão Preto. Coloquei sobre a mesa, ao lado das xícaras de porcelana que eram do meu enxoval e que eu guardava para visitas importantes. Arrumei guardanapos de pano, coloquei o açucareiro, preparei o coador de café. Tudo tinha que estar perfeito. Depois fui me arrumar. Tomei um banho demorado, lavei o cabelo com aquele shampoo de camomila que deixa os fios brancos mais brilhantes. Sequei com calma, passei um creme que minha amiga Dora tinha me dado no Natal. Fui até o guarda-roupa e tirei meu vestido azul marinho, aquele que Marcelo me deu há 5 anos, no último aniversário em que ele apareceu pessoalmente. Vesti o vestido e me olhei no espelho. 70 anos. As rugas ao redor dos olhos, as manchas nas mãos, o cabelo que já foi castanho e agora é completamente branco. Mas eu ainda me reconhecia ali. Ainda via a menina que sonhava em ser professora, a mulher que criou um filho sozinha, a avó que amava os netos mesmo à distância. Passei um batom cor-de-rosa claro, coloquei os brincos de pérola que eram da minha mãe e sorri para o reflexo. Estava pronta. Sentei no sofá da sala às 10 da manhã. O bolo sobre a mesa, o café pronto para ser coado, a casa impecável. Peguei meu celular e verifiquei se havia alguma mensagem. Nada. Mas ainda era cedo, me disse. Marcelo provavelmente estava arrumando as crianças, preparando o carro, organizando a saída. Afinal, eles moravam do outro lado da cidade. Era uma viagem de 40 minutos. Às 11 horas, nada. Meio-dia, nada. Eu não quis almoçar.
Meu estômago estava fechado, mas não de fome. Era aquela sensação estranha de quando a gente sabe que algo está errado, mas não quer admitir. Levantei do sofá, fui até a janela, olhei para a rua vazia. Era domingo. O dia estava bonito. Sol de outono. Céu azul. Um dia perfeito para um passeio em família. 1 da tarde. O bolo já tinha esfriado completamente sobre a mesa. Eu não tinha colocado as velas porque queria esperar eles chegarem. 7 velas, uma para cada década. Estavam na gaveta da cozinha, ainda na embalagem. Nunca foram acesas. Às 2 da tarde, peguei o celular e olhei de novo. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação perdida. Pensei em ligar para Marcelo, mas algo me segurou. Orgulho, talvez. Ou medo de parecer cobrando, de parecer a mãe chata que fica pressionando. Quantas vezes Renata, minha nora, tinha feito comentários sobre eu ser insistente demais? Quantas vezes Marcelo tinha pedido para eu dar espaço para eles? Então esperei. 3 da tarde, 3h30, 4 horas. A luz do sol foi mudando de posição na sala. De manhã, entrava pela janela da frente e iluminava a mesa de jantar. À tarde, a sombra foi crescendo, e o bolo que antes parecia dourado, agora tinha uma cor opaca, triste. Eu olhava para ele e pensava nas laranjas que eu tinha escolhido com tanto cuidado, nos ovos que eu tinha quebrado um por um, no amor que eu tinha colocado em cada gesto. Às 4h30, eu não aguentei mais. Peguei o celular e liguei para Marcelo. Chamou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Eu já estava quase desligando quando ele atendeu. Ouvi barulho de televisão ao fundo, vozes, risadas. Eles estavam em casa, claramente confortáveis, claramente sem nenhuma intenção de sair. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, percebi algo. A ligação estava diferente. O som estava estranho, como se viesse de longe e de perto ao mesmo tempo. E então entendi. Ele tinha atendido sem querer, provavelmente esbarrando no celular, e o viva-voz estava ativado. Eu ia falar, ia dizer "Alô, filho", quando ouvi a voz de Renata. "Quem é?" E então a voz de Marcelo. Aquela voz que eu conhecia desde o primeiro choro na maternidade, que eu ouvi chamar mamãe milhares de vezes, que eu carreguei no coração durante 38 anos. É a velha. Deve estar querendo saber se a gente vai lá. A velha. Meu filho me chamou de a velha. Não minha mãe, não Dona Conceição, não pelo meu nome. A velha. Como se eu fosse uma desconhecida, como se eu fosse um incômodo. Como se 70 anos de vida, 42 anos sendo mãe, pudessem ser resumidos nessa palavra dita com tanto descaso. Ouvi Renata dar uma risada curta. Aquela risada que eu já conhecia, que ela usava quando achava algo patético ou ridículo, e disse: "Fala que a gente está ocupado." Mas Marcelo não disse só isso. Ele foi além. "Não vou gastar meu domingo visitando essa velha. A mãe sempre foi dramática. Ela entende. Não vou gastar meu domingo visitando essa velha. Ela entende." Fiquei paralisada. O celular ainda na mão, a ligação ainda ativa e eu ouvindo meu mundo desabar em câmera lenta. Não era possível. Não era possível que meu filho, o menino que eu criei sozinha depois que Osvaldo se foi, o homem para quem eu sacrifiquei tudo, estivesse falando de mim daquele jeito. Mas era possível, porque eu estava ouvindo. Cada palavra, cada tom, cada risada de fundo. Desliguei antes que ele percebesse. Coloquei o celular sobre a mesa, ao lado do bolo que ninguém comeria, e fiquei olhando para a parede. O relógio da sala fazia aquele barulho que sempre fez, tic-tac, tic-tac. A geladeira zumbia na cozinha. Um carro passou na rua, buzinou para alguém. Sons normais de um domingo normal. Mas nada era normal. Nada seria normal de novo. Esperei as lágrimas chegarem. Esperei aquela dor familiar subir pelo peito e explodir nos olhos, como sempre acontecia quando eu me sentia rejeitada. Mas as lágrimas não vieram. No lugar delas, veio outra coisa. Uma coisa fria, pesada, que ocupou o espaço onde antes havia esperança. Fiquei ali sentada por muito tempo. O sol se pôs lá fora, as sombras tomaram conta da sala e eu não me movi. Não acendi a luz, não levantei para comer, não fiz nada. Apenas fiquei ali, processando. Essa velha. A frase ecoava na minha cabeça como um mantra cruel.
Essa velha que acordou às 5 da manhã para fazer um bolo. Essa velha que passou a semana limpando a casa. Essa velha que vestiu seu melhor vestido e colocou os brincos da mãe. Essa velha que esperou o dia inteiro por uma visita que nunca viria. Em algum momento, já de noite, eu me levantei. Fui até a cozinha, peguei um copo de água e fiquei olhando pela janela para as luzes da cidade. 70 anos, 7 décadas construindo uma vida, criando um filho, sonhando com uma família que me acolhesse na velhice. E tudo o que eu tinha conseguido era isso. Ser chamada de velha como se fosse um insulto, ser evitada como se fosse um fardo. Mas sabe o que mais me marcou naquela noite? Não foi a dor. A dor eu já conhecia, já tinha sentido tantas vezes que quase era uma companheira. O que me marcou foi o silêncio. O silêncio dentro de mim onde antes havia desculpas. Porque eu sempre arranjei desculpas para Marcelo. Quando ele não me ligava, eu dizia para mim mesma que ele estava ocupado com o trabalho. Quando ele não aparecia nas datas importantes, eu dizia que a vida moderna era assim mesmo, corrida demais. Quando Renata me tratava com frieza, eu dizia que era o jeito dela, que no fundo ela gostava de mim. Mas naquela noite, as desculpas acabaram. Eu tinha ouvido, com meus próprios ouvidos, o que meu filho realmente pensava sobre mim. Não havia mais como fingir. Não havia mais como inventar justificativas. Voltei para a sala e olhei para o bolo de laranja sobre a mesa. Estava ali desde as 9 da manhã, intocado, as velas ainda na gaveta. Peguei um prato, cortei uma fatia e comi sozinha, em pé, no escuro da sala. Era o bolo mais amargo que eu já tinha provado na vida. Não porque tivesse ficado ruim. O bolo estava perfeito. Amargo era o gosto da decepção, da rejeição, do abandono. Terminei de comer, lavei o prato e fui para o quarto. Deitei na cama ainda com o vestido azul marinho, ainda com os brincos da minha mãe, e fiquei olhando para o teto. Foi ali, naquela cama, naquele quarto escuro, que alguma coisa mudou dentro de mim. Não foi de uma vez, não foi com clareza. Foi como uma semente que cai na terra e fica ali, quieta, esperando o momento certo para brotar. Eu não sabia ainda o que ia fazer. Não tinha plano, não tinha estratégia. Só tinha uma certeza absoluta, inabalável, que nasceu naquela noite e nunca mais me abandonou. Eu não ia mais aceitar ser tratada assim. Nunca mais. O domingo que deveria ter sido uma celebração se tornou um funeral. Não o meu funeral, como meu filho talvez preferisse, mas o funeral de uma versão de mim que morreu naquela noite. A mãe que aceita tudo, que perdoa tudo, que se sacrifica sem receber nada em troca. Essa mulher fechou os olhos naquele domingo e nunca mais acordou. E a mulher que acordou no dia seguinte, essa vocês vão conhecer agora. Porque essa velha aqui, essa velha que não valia um domingo, estava prestes a mostrar para o próprio filho que subestimar uma mãe é o maior erro que um homem pode cometer. Para vocês entenderem o peso do que eu ouvi naquele domingo, preciso voltar no tempo. Preciso contar quem eu fui, o que eu fiz, e tudo que eu sacrifiquei pelo homem que me chamou de velha, como se eu fosse um estorvo na vida dele. Essa história não começou naquele domingo de maio. Começou há muitas décadas, quando eu ainda era uma mulher jovem, cheia de sonhos e de uma fé inabalável nas pessoas que eu amava. Casei com Osvaldo quando tinha 22 anos. Ele era eletricista, trabalhava numa fábrica de autopeças aqui em Campinas e tinha as mãos mais honestas que eu já conheci. Não éramos ricos. Morávamos num apartamento pequeno de 2 quartos, no térreo de um prédio sem elevador, com janelas que davam para um muro cinza. Mas éramos felizes. Osvaldo chegava do trabalho cansado, com graxa nas unhas e cheiro de suor. E mesmo assim, me abraçava como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo. Quando engravidei de Marcelo, Osvaldo chorou. Chorou de alegria, ali mesmo no banheiro do nosso apartamento, segurando o teste de farmácia como se fosse um troféu. Ele queria tanto ser pai. Passava as noites conversando com a minha barriga, fazendo planos, prometendo que nosso filho não ia passar as dificuldades que ele passou na infância. Marcelo nasceu numa madrugada de agosto, depois de 18 horas de trabalho de parto. Quando o médico colocou aquele bebê chorando nos meus braços, eu senti um amor que não sabia que existia. Um amor tão grande que doía, que apertava o peito,
que fazia eu jurar para mim mesma que faria qualquer coisa por aquela criança. E fiz. Fiz tudo. Nos primeiros anos, a vida foi difícil, mas era boa. Eu trabalhava como professora de português numa escola estadual, Osvaldo fazia hora extra sempre que podia, e a gente ia se virando. Marcelo era uma criança agitada, exigente, que chorava por qualquer coisa e só sossegava no colo. As vizinhas diziam que era manha, que eu estava criando mal, mas eu não ligava. Era meu filho, meu primeiro e único filho, e eu ia dar para ele todo o amor que eu tinha. Quando Marcelo fez 14 anos, minha vida mudou para sempre. Era uma terça-feira comum. Eu estava na escola, no meio de uma aula sobre orações subordinadas, quando a diretora apareceu na porta da sala com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Ela não precisou dizer nada. Só fez um gesto para eu acompanhá-la. E eu soube. Soube, antes de ouvir qualquer palavra, que alguma coisa terrível tinha acontecido. Osvaldo teve um infarto fulminante no meio do expediente. Caiu no chão da fábrica, entre fios e ferramentas, e não levantou mais. Tinha 42 anos. 42 anos de vida, 20 de casamento, e de repente ele não estava mais ali. De repente eu era viúva, mãe solo, responsável por um adolescente e por uma casa que ainda tinha prestação para pagar. O velório foi no dia seguinte. Eu estava em estado de choque, funcionando no automático, recebendo abraços e condolências sem processar nada. E Marcelo? Marcelo ficou num canto o tempo todo. Não chorou, não falou, não se aproximou do caixão. Quando eu tentei abraçá-lo, ele me empurrou e disse com raiva: "Me deixa em paz." Naquela época, eu achei que era o jeito dele de lidar com a dor. Adolescentes são assim, eu me dizia. Ele está sofrendo do jeito dele. Vai melhorar com o tempo. Não melhorou. Depois que Osvaldo se foi, eu me transformei em duas pessoas: mãe e pai, provedora e cuidadora. Eu acordava às 5 da manhã para deixar o almoço pronto antes de sair para na escola. Dava aula o dia inteiro. Voltava correndo para casa, corrigia provas até meia-noite e no dia seguinte começava tudo de novo. O dinheiro era curto. O salário de professora estadual mal pagava as contas. E a pensão que Osvaldo deixou era uma miséria. Então comecei a dar aulas particulares à tarde, depois do expediente na escola. Alunos que precisavam de reforço em português, em redação, em literatura. Cobrava barato porque não podia perder clientes e trabalhava até não aguentar mais. Marcelo nunca reconheceu nada disso. Para ele, era obrigação minha. Quando eu chegava exausta em casa, ele reclamava que o jantar estava demorando. Quando eu não podia comprar o tênis de marca que ele queria, ele me acusava de ser uma mãe ruim. Quando eu pedia ajuda para arrumar a casa, ele dizia que isso era coisa de mulher e ia para o quarto jogar videogame. Eu engolia tudo. Dizia para mim mesma que ele estava sofrendo pela perda do pai, que era uma fase, que ia passar. Quantas noites eu chorei escondida no banheiro, com a torneira aberta para abafar o som. Quantas vezes eu quis desistir, sentar no chão e não levantar mais. Mas não podia. Tinha um filho para criar. Tinha que ser forte. Quando Marcelo passou no vestibular para engenharia civil, eu achei que finalmente meu sacrifício estava valendo a pena. Meu filho, o primeiro da família a entrar numa universidade, ia ser engenheiro. Osvaldo ficaria tão orgulhoso se pudesse ver. Mas a matrícula custava uma fortuna. Uma fortuna que eu não tinha. Foi quando tomei a decisão mais difícil da minha vida até então. Vendi o Fusca azul que Osvaldo tinha deixado. O carro que ele amava, que ele lavava todo domingo de manhã, que ele dirigia com tanto cuidado como se fosse um filho. Vendi para um vizinho por um preço abaixo do mercado porque precisava do dinheiro rápido. Chorei escondida no dia que entreguei a chave. Chorei como se estivesse enterrando Osvaldo de novo, mas entreguei. E paguei a matrícula. E Marcelo? Marcelo nem agradeceu. Achou que era minha obrigação. Durante os 5 anos de faculdade, minha vida foi um inferno silencioso. Marcelo morava comigo, mas era como se eu fosse uma empregada invisível. Eu lavava as roupas dele, passava, dobrava, guardava no armário. Eu cozinhava 3 refeições por dia, deixava tudo pronto na geladeira quando não podia estar em casa. Eu limpava o quarto dele, arrumava a cama, organizava os livros. E ele? Ele saía com os amigos sem me avisar, chegava de madrugada fazendo barulho, trazia gente para casa sem pedir permissão.
Uma vez, acordei às 3 da manhã com música alta na sala. Eram os colegas de faculdade dele, bêbados, fazendo festa na minha casa. Quando pedi para diminuir o volume, Marcelo me olhou com vergonha e disse: "Mãe, vai dormir. Você está constrangendo." Eu estava constrangendo. Na minha própria casa. No dia da formatura, eu pensei que finalmente ia receber algum reconhecimento. Comprei um vestido novo, o primeiro em anos, e fui toda arrumada para a cerimônia. Sentei na plateia, procurei meu filho com os olhos e chorei quando ele subiu no palco para receber o diploma. Meu menino, meu engenheiro. Depois da cerimônia, Marcelo veio até mim e disse que ia ter uma festa na nossa casa para comemorar com a turma. Achei ótimo, fiquei feliz que ele quisesse celebrar em casa. Mas então ele completou: "Mãe, era bom você ficar no quarto. Não quero que os meus amigos fiquem sem graça com você por perto." Fiquei no quarto. Passei a noite inteira ouvindo risadas, música, vozes animadas, enquanto eu estava trancada no meu próprio quarto como uma prisioneira, como uma vergonha que precisava ser escondida. Alguns anos depois, Marcelo conheceu Renata. Ela era secretária na empresa onde ele trabalhava. Uma moça bonita, bem vestida, de família com mais condições que a nossa. Desde o primeiro dia que ela pisou na minha casa, eu senti que não era bem-vinda no mundo dela. Renata olhava para o meu apartamento com um desprezo mal disfarçado. Olhava para as minhas roupas, para os meus móveis, para a minha comida. Uma vez, eu preparei um almoço especial para recebê-la. Fiz frango assado com batatas, arroz, feijão, salada. Ela mal tocou no prato e depois comentou com Marcelo, achando que eu não estava ouvindo: "Sua mãe cozinha muito pesado. Não é à toa que ela é assim." Assim, gorda, ela quis dizer, velha, fora de forma. Todas as coisas que uma mulher não deveria ser aos olhos de alguém como Renata. No casamento, a humilhação foi completa. Renata organizou tudo com a mãe dela, Dona Sônia, e eu fui deixada de fora de cada decisão. Não opinei no vestido, não opinei na decoração, não opinei em nada. E no dia da festa, descobri onde era meu lugar. Uma mesa no fundo do salão, junto com parentes distantes que ninguém conhecia. A mãe da noiva estava na mesa de honra, ao lado dos noivos. Eu, a mãe do noivo. A mulher que tinha criado aquele homem sozinha estava escondida num canto como uma convidada de segunda classe. Quando tentei me aproximar para tirar foto com Marcelo, Renata disse que o fotógrafo estava ocupado e que, depois, a gente via isso. Nunca vimos. Engoli a humilhação. Mais uma vez. Sorri para quem me cumprimentou, dancei uma música sozinha e fui embora antes do fim da festa porque não aguentava mais fingir que estava tudo bem. Quando os netos nasceram, primeiro Guilherme, depois Amanda, eu achei que finalmente teria meu lugar. Avós são importantes, eu pensava. Avós são amadas, respeitadas, necessárias. Mas Renata fez questão de me manter afastada. Quando eu queria visitar, ela inventava desculpas. As crianças estavam doentes, tinham compromisso, estavam cansadas. Quando eu levava presentes, ela doava dizendo que as crianças tinham de tudo. Quando eu pedia para ficar com os netos um fim de semana, ela dizia que não confiava em pessoas mais velhas para cuidar de crianças pequenas. Pessoas mais velhas. Essa velha. Marcelo nunca me defendeu. Nunca disse uma palavra quando Renata me humilhava. Ficava em silêncio, olhando para o chão, como se o assunto não fosse com ele. Como se eu não fosse a mãe dele. Como se os anos de sacrifício não tivessem existido. E eu, idiota que fui, continuei ajudando. Continuei sendo fiadora dos empréstimos dele. Continuei emprestando dinheiro que nunca voltou. Continuei oferecendo a casa, o carro, o nome, tudo que eu tinha. Porque era meu filho. Porque mães fazem isso. Porque eu achava que um dia, algum dia, ele ia reconhecer. O sobrado onde eles moram até hoje é meu. Comprei há 15 anos, quando Marcelo casou, e emprestei para ele sem cobrar nada. Nunca fiz contrato, nunca pedi aluguel, nunca exigi nada em troca. Era meu presente de casamento, meu jeito de ajudar, meu amor de mãe transformado em escritura. Ele nunca agradeceu, nunca sequer mencionou. Para os amigos, para os vizinhos, para todo mundo, aquela casa era dele. Conquista dele. Mérito dele. E eu era só a velha que aparecia às vezes e que precisava ser tolerada por educação.
Tem uma cena que nunca saiu da minha cabeça. Foi no aniversário de 5 anos do Guilherme. Renata organizou uma festa grande, com decoração de personagem de desenho, bolo de 3 andares, animador, pula-pula no quintal. Eu fui, claro. Levei um presente que passei semanas escolhendo, um kit de livros infantis ilustrados, daqueles que a gente lê antes de dormir. Quando cheguei, a mãe de Renata já estava lá, sentada na cadeira principal da sala, recebendo os cumprimentos como se fosse a dona da festa. Guilherme correu para ela gritando: "Vovó! Vovó!" E ela o encheu de beijos. Quando ele me viu, parou. Olhou para Renata como se pedisse permissão e só então veio me dar um abraço rápido, sem graça, quase protocolar. Na hora de cantar parabéns, eu fiquei atrás de todo mundo. Não conseguia nem ver o bolo direito. A mãe de Renata estava ao lado de Guilherme, ajudando ele a soprar as velas, fazendo pose para as fotos. E eu estava lá no fundo, segurando meu presente embrulhado, esperando uma chance de entregar. Quando finalmente consegui dar o presente para o meu neto, Renata interceptou. Abriu o pacote antes dele, olhou os livros com desdém e disse: "Ah, livros. Guilherme prefere brinquedos eletrônicos, não é, filho?" Ela colocou os livros num canto e nunca mais os vi. Provavelmente foram doados, junto com os outros presentes que eu levei ao longo dos anos. Naquele dia, eu voltei para casa e chorei a noite inteira. Chorei pela neta que mal me conhecia, pelo neto que precisava de permissão para me abraçar, pelo filho que assistia tudo calado. Chorei por mim, pela mulher que eu tinha me tornado, pela invisibilidade que tinha aceitado como destino. O que ninguém sabia, o que eu nunca contei para ninguém, era que enquanto eu era tratada como invisível, eu estava construindo algo em silêncio. Cada centavo que sobrava, cada real que eu conseguia economizar, eu guardava. Investia em terrenos, em imóveis pequenos, em aplicações seguras, não para mim. Eu achava que era para deixar para Marcelo quando eu partisse. Mas depois daquele domingo, depois de ouvir meu filho me chamar de velha, como se eu fosse lixo, eu entendi uma coisa. Eu não devia nada para ele, nada. Eu tinha dado tudo, e tudo não tinha sido suficiente. Então, estava na hora de parar de dar e começar a viver. Estava na hora de essa velha mostrar que ainda tinha muito a dizer. E a primeira coisa que eu ia dizer era não. Na manhã seguinte àquele domingo, acordei diferente. Não sei explicar direito o que tinha mudado, mas era como se alguém tivesse trocado uma peça dentro de mim durante a noite. A mulher que abriu os olhos naquela segunda-feira não era mais a mesma que tinha dormido chorando tantas vezes antes. Levantei da cama às 6 horas, como sempre fiz a vida inteira. Fui até a cozinha e olhei para o bolo de laranja que ainda estava sobre a mesa, coberto com um pano de prato. Tinha ficado ali a noite toda, intocado, esperando uma família que nunca chegou. Peguei o bolo, coloquei num saco plástico e joguei no lixo. Não senti nada. Nem tristeza, nem raiva, nem alívio. Apenas fiz o que precisava ser feito. Preparei meu café da manhã em silêncio. 2 fatias de pão com manteiga, uma xícara de café com leite. Sentei na mesa da cozinha e comi devagar, olhando pela janela para o dia que nascia lá fora. O sol estava nascendo por trás dos prédios, pintando o céu de laranja e rosa. Bonito. A vida continuava, indiferente à minha dor. Enquanto tomava café, comecei a pensar. Não com raiva, não com desespero. Pensei com a clareza fria de quem finalmente tirou uma venda dos olhos. Comecei a fazer um inventário mental de tudo que eu tinha feito pelo meu filho ao longo dos anos. Cada sacrifício, cada noite sem dormir, cada real economizado, cada sonho adiado. E então comecei a fazer outro inventário, de tudo que eu ainda sustentava na vida dele sem receber nada em troca. O sobrado onde ele morava com a família estava no meu nome. Eu era fiadora do financiamento do carro dele. Eu era fiadora do empréstimo que ele tinha feito para a empresa. Eu era fiadora do cartão de crédito com limite alto que ele usava para impressionar os amigos. Meu nome, minha assinatura, minha credibilidade construída ao longo de décadas de trabalho honesto, tudo isso estava amarrado à vida de um homem que me chamava de velha pelas costas. Terminei o café e lavei a louça. Depois fui até o quarto e abri o armário onde guardava meus documentos importantes. Tinha uma pasta azul, grossa, cheia de papéis que eu nunca tinha organizado direito. Sentei na cama e comecei a olhar, um por um.
a escritura do sobrado, os contratos de fiança, os comprovantes de depósitos que eu tinha feito ao longo dos anos para ajudar Marcelo em momentos difíceis, cartas do banco confirmando que eu era responsável solidária pelas dívidas dele. Tudo estava ali, documentado, provando uma vida inteira de dedicação a um filho que não me valorizava. Fiquei olhando para aqueles papéis por muito tempo. Cada um deles representava um momento em que eu tinha dito sim. Sim para o empréstimo. Sim para a fiança. Sim para a garantia. Sim para tudo que Marcelo pediu, sem nunca questionar, sem nunca cobrar, sem nunca pedir nada em troca. E ele? O que ele tinha dito sim para mim? Fechei a pasta e guardei de volta no armário. Já sabia o que precisava fazer. Mas não ia agir por impulso. Não ia fazer nada movida pela raiva ou pela mágoa. Ia fazer tudo do jeito certo, com calma, com planejamento, com a dignidade que eu sempre tive. Na quarta-feira daquela semana, liguei para minha amiga Dora. Conhecia ela há mais de 30 anos, desde a época em que trabalhávamos juntas na escola. Ela era professora de matemática, aposentada como eu, e uma das poucas pessoas em quem eu confiava de verdade. Contei para ela o que tinha acontecido no domingo. Contei sobre a ligação, sobre as palavras do Marcelo, sobre tudo. Dora ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse, com aquela voz firme que ela sempre teve: Conceição, você precisa de um advogado. Não para brigar, não para fazer escândalo, mas para saber quais são seus direitos e se proteger. Ela me deu o nome de um advogado que tinha ajudado ela numa questão de herança anos antes. Dr. Paulo Mendes, um senhor da nossa idade, com escritório no centro da cidade. Anotei o telefone e agradeci. Dora ainda perguntou se eu estava bem, se precisava de companhia. Disse que estava bem, que só precisava de um tempo para pensar. Passei o resto da semana em silêncio. Não liguei para Marcelo. Não mandei mensagem. Não fiz nenhum contato. Ele também não me procurou. Nenhuma ligação perguntando como eu estava. Nenhuma mensagem se desculpando pelo domingo. Nada. Era como se eu não existisse. Aquele silêncio dele, que antes me machucava tanto, agora me dava forças. Cada dia que passava sem notícias era uma confirmação de que eu tinha tomado a decisão certa. Na segunda-feira seguinte, 2 semanas depois do meu aniversário, fui ao escritório do Dr. Paulo. Ficava num prédio antigo no centro, com aqueles elevadores de grade de ferro que fazem barulho ao subir. O escritório era simples, com móveis de madeira escura e estantes cheias de livros jurídicos. Doutor Paulo me recebeu com um aperto de mão firme e um sorriso gentil. Era um homem de uns 70 e poucos anos, cabelo branco penteado para trás, óculos de armação grossa. Tinha aquela aparência de quem já viu muita coisa na vida e não se assusta mais com nada. Me ofereceu café, sentou na cadeira atrás da mesa e disse: Dona Conceição, me conte tudo desde o início, não tenha pressa. E eu contei. Contei sobre Osvaldo, sobre a viuvez, sobre os anos criando Marcelo sozinha. Contei sobre os sacrifícios, sobre o Fusca que vendi, sobre as noites trabalhando até tarde. Contei sobre Renata, sobre as humilhações, sobre o casamento onde fui colocada numa mesa no fundo. Contei sobre os netos que mal me conheciam, sobre os presentes que eram doados, sobre a distância que foi crescendo ao longo dos anos. E contei sobre o domingo, sobre o bolo, sobre as horas de espera, sobre a ligação no Viva Voz. Quando repeti as palavras que Marcelo tinha dito, minha voz não tremeu. Eu já tinha chorado tudo que tinha para chorar. Dr. Paulo ouviu em silêncio, fazendo anotações num bloco amarelo. Quando terminei, ele tirou os óculos, limpou as lentes com um lenço de pano e me olhou nos olhos. Dona Conceição, a senhora é fiadora de quantos compromissos do seu filho? Abri a pasta azul que tinha trazido comigo e mostrei os documentos. Ele foi olhando um por um, separando em pilhas diferentes, fazendo mais anotações. De vez em quando soltava um suspiro baixo, como quem está montando um quebra-cabeça complicado. O carro está financiado em nome dele, mas a senhora é fiadora, ele disse, organizando os papéis. O empréstimo empresarial também tem a senhora como garantidora. O cartão de crédito, mesma situação. E o sobrado onde ele mora está inteiramente no nome da senhora, cedido por empréstimo verbal, sem contrato formal. Confirmei tudo com um aceno de cabeça.
Dr. Paulo colocou os óculos de volta e se recostou na cadeira. A senhora tem todo o direito de se retirar dessas garantias. O processo não é complicado, mas precisa ser feito corretamente. E quanto ao sobrado, como não existe contrato de aluguel ou comodato formal, a senhora pode solicitar a desocupação a qualquer momento, dando um prazo razoável. Senti um peso saindo das minhas costas. Não era permissão que eu estava buscando, era confirmação. Confirmação de que eu tinha opções, de que não estava presa, de que podia mudar minha situação se quisesse. Quanto tempo leva para tirar meu nome de tudo? Perguntei. Depende de cada instituição, ele respondeu. Algumas aceitam a retirada da fiança se o titular conseguir apresentar outro garantidor ou bens em garantia. Outras podem cobrar as dívidas integralmente antes de liberar. De qualquer forma, a senhora precisa comunicar formalmente que não deseja mais ser responsável solidária. A partir dessa comunicação, qualquer nova dívida contraída não será mais sua responsabilidade. Ficamos mais uma hora conversando sobre detalhes, sobre procedimentos, sobre prazos. Doutor, Paulo me explicou cada passo com paciência, respondeu todas as minhas perguntas e no final disse algo que nunca esqueci. Dona Conceição, em todos os meus anos de profissão, vi muitos casos de filhos que tratam os pais como caixas eletrônicos, que só aparecem quando precisam de dinheiro, de assinatura, de favor. A senhora fez mais do que a maioria das mães faria. Agora é hora de pensar na senhora. Saí do escritório com uma lista de tarefas e uma sensação estranha no peito. Não era felicidade, não era alívio, era determinação. Uma determinação quieta, firme, inabalável. Nas semanas seguintes, comecei a executar o plano. Fui ao banco onde estava o financiamento do carro e comuniquei que não desejava mais ser fiadora. A gerente me olhou surpresa, perguntou se eu tinha certeza, se tinha conversado com meu filho sobre isso. Respondi que sim, que tinha certeza e assinei os documentos necessários. Fui à financeira onde estava o empréstimo da empresa de Marcelo. Mesmo procedimento. Comuniquei minha retirada, preenchi formulários, assinei declarações. O atendente me informou que Marcelo seria notificado e teria um prazo para apresentar novo fiador ou garantia. Agradeci e fui embora. Fui à administradora do cartão de crédito. Cancelei minha responsabilidade como fiadora. Mais papéis, mais assinaturas, mais olhares surpresos de funcionários que não entendiam por que uma mãe estava fazendo aquilo. Cada documento que eu assinava era como tirar uma corrente do pescoço. Eu não tinha percebido o peso que carregava até começar a me livrar dele. Eram décadas de compromissos, de responsabilidades, de preocupações que não eram minhas, mas que eu tinha assumido por amor a um filho que não me amava de volta. Fiz tudo em silêncio. Não contei para ninguém além de Dora e Dr. Paulo. Não liguei para Marcelo avisando, não mandei mensagem explicando. Se ele não tinha me dado a chance de falar no domingo do meu aniversário, eu não ia dar a ele a chance de me convencer a mudar de ideia. 1 mês se passou desde aquele domingo. 1 mês inteiro sem nenhum contato do meu filho. Nenhuma ligação, nenhuma visita, nenhuma mensagem perguntando se eu estava viva. Era como se ele tivesse esquecido que eu existia. Mas eu não tinha esquecido. Eu estava ocupada demais reorganizando minha vida. Numa tarde de sexta-feira, eu estava em casa lendo um livro quando meu celular tocou. Olhei para a tela e vi o nome de Marcelo. Meu coração acelerou por 1 segundo, mas logo se acalmou. Atendi com a voz tranquila, como se fosse uma ligação qualquer. Oi, mãe, tudo bem? A voz dele era animada, despreocupada, como se nada tivesse acontecido. Como se ele não tivesse me chamado de velha, como se não tivesse ignorado meu aniversário, como se tudo estivesse perfeitamente normal entre nós. Tudo bem, Marcelo. E você? Tudo ótimo, mãe. Olha, estou ligando porque surgiu uma oportunidade incrível de negócio. Uma expansão da empresa, um investimento que vai triplicar em 2 anos. Mas preciso de um empréstimo grande e queria saber se você pode ser fiadora de novo. Fiadora de novo. Ele estava me ligando depois de 1 mês de silêncio para pedir que eu assinasse mais um papel, para pedir que eu colocasse meu nome em mais uma dívida, para usar mais uma vez a única coisa que ele achava que eu servia. Respirei fundo e disse, com uma calma que me surpreendeu: Marcelo, preciso que você venha aqui em casa, pessoalmente. Temos uma conversa importante para ter.
Ele pareceu confuso. Perguntou se não podia resolver por telefone. Disse que estava com a agenda cheia, que podia mandar os documentos por e-mail para eu assinar. Não, filho, precisa ser pessoalmente, quando você puder. Ele suspirou do outro lado da linha, claramente irritado com a inconveniência, mas concordou em aparecer no sábado à tarde. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a parede. O momento tinha chegado. Depois de um mês de preparação silenciosa, de documentos assinados, de correntes quebradas, era hora de Marcelo descobrir que a velha que ele desprezava não era mais a mesma. E eu estava pronta. Pronta para dizer a palavra que nunca tinha conseguido dizer para ele em 38 anos de vida. Não. Marcelo chegou no sábado às 3 da tarde. Eu estava na cozinha preparando o café quando ouvi a campainha tocar. Respirei fundo, ajeitei a blusa e fui abrir a porta. Ali estava meu filho, com uma pasta de documentos debaixo do braço e aquele sorriso ensaiado que ele usava quando precisava de alguma coisa. Oi, mãe, tudo bem? Trouxe os papéis para você assinar. Nem um abraço, nem um beijo no rosto, nem uma pergunta sobre como eu tinha passado o último mês. Ele entrou no apartamento já abrindo a pasta, já procurando uma caneta, já tratando aquilo como uma transação rápida que precisava ser resolvida para ele voltar à vida dele. Fechei a porta e fui até a cozinha. Senta, filho. Vou servir um café. Ele se sentou no sofá da sala, impaciente, olhando o relógio. Provavelmente tinha outros compromissos, outras coisas mais importantes do que passar meia hora com a mãe, que não valia um domingo. Voltei com 2 xícaras de café e sentei na poltrona em frente a ele. Marcelo já tinha espalhado os papéis na mesa de centro, apontando para os lugares onde eu deveria assinar. Eram muitos documentos. Contrato de empréstimo, termos de garantia, declarações de fiança. Tudo com espaços em branco esperando minha assinatura. É só assinar aqui, aqui e aqui, mãe. Não precisa nem ler. É tudo padrão. Olhei para aqueles papéis e depois olhei para meu filho. Ele estava tão confiante, tão certo de que eu ia fazer o que ele queria, como sempre fiz. Tão certo de que a velha ia obedecer sem questionar. Marcelo, eu disse com uma calma que me surpreendeu. Eu não vou assinar. Ele deu uma risadinha, achando que era brincadeira. Como assim não vai assinar, mãe? Você sempre assina. Sempre assinei, mas não vou mais. O sorriso dele foi desaparecendo aos poucos. Ele me olhou como se eu tivesse falado em outro idioma, como se as palavras não fizessem sentido. Mãe, você não entendeu. É uma oportunidade única. Se eu não conseguir esse empréstimo, a empresa não vai conseguir crescer. Eu entendi perfeitamente, filho, e a resposta é não. Marcelo se inclinou para a frente, começando a ficar irritado. Mas por quê? Você sempre me ajudou. Por que agora seria diferente? Foi nesse momento que eu disse. Porque no dia do meu aniversário de 70 anos, eu liguei para você e ouvi pelo viva voz você dizendo para sua esposa que não ia gastar seu domingo visitando essa velha. Ouvi você me chamar de dramática. Ouvi Renata rindo de mim. O rosto de Marcelo mudou. Ficou pálido, depois vermelho, depois pálido de novo. A boca dele se abriu, mas nenhum som saiu. Ele finalmente tinha entendido. Mãe, não foi isso que... Você entendeu errado. Eu entendi perfeitamente, Marcelo, cada palavra. Ele tentou se explicar. Disse que estava estressado, que tinha sido um comentário infeliz, que não era o que parecia. As desculpas saíam atropeladas, misturadas com justificativas, com tentativas de minimizar o que ele tinha dito. Mas eu já conhecia aquele discurso. Tinha ouvido versões dele a vida inteira. Levantei a mão pedindo silêncio e continuei. Mas não é só por isso que eu não vou assinar. É porque eu já não sou mais sua fiadora em nada, Marcelo. Tirei meu nome de todos os seus compromissos. Agora sim o rosto dele ficou branco. Branco como papel. Como assim tirou seu nome? Fui aos bancos, às financeiras, a todos os lugares onde eu era sua garantidora. Assinei os documentos de retirada. Comuniquei formalmente que não sou mais responsável pelas suas dívidas. Marcelo ficou em silêncio por um longo momento. Eu podia ver as engrenagens funcionando na cabeça dele, calculando o tamanho do problema. Sem minha garantia, os bancos iam cobrar dele diretamente. Sem minha fiança, os limites de crédito iam desabar. Sem minha assinatura, o castelo de cartas que ele tinha construído ia começar a ruir. Você não pode fazer isso, ele disse, a voz tremendo.
Eu tenho compromissos, eu tenho prazos. Se os bancos descobrirem... Já descobriram, filho. Você deve ter recebido as notificações. Ele pegou o celular, começou a mexer freneticamente, provavelmente procurando e-mails que tinha ignorado, mensagens que não tinha lido. Vi o desespero crescendo no rosto dele à medida que a realidade ia se revelando. Por que você fez isso, mãe? Você quer me destruir? Olhei para ele com uma tristeza calma. Não, Marcelo, eu não quero destruir ninguém. Eu só quero parar de ser usada. Passei 42 anos me sacrificando por você. Vendi o carro do seu pai para pagar sua faculdade. Trabalhei em 3 turnos para você não faltar nada. Fui fiadora de cada sonho seu, de cada projeto, de cada capricho. E o que eu recebi em troca? Ele ficou em silêncio. Uma mesa no fundo do seu casamento. Uma nora que me trata como lixo. Netos que mal me conhecem. E um filho que acha que visitar a mãe no aniversário dela é perder tempo. Marcelo abaixou a cabeça. Pela primeira vez, ele não tinha argumento, não tinha desculpa, não tinha como virar o jogo a seu favor. Você tem 38 anos, eu continuei. Está na hora de ser responsável pelas suas próprias escolhas. Eu já fiz minha parte, mais do que a minha parte. Ele levantou do sofá, guardou os papéis na pasta com as mãos tremendo e foi em direção à porta. Antes de sair, se virou e disse: Você vai se arrepender disso, mãe. Olhei para ele e respondi: Talvez, mas é a primeira vez em muitos anos que eu tomo uma decisão pensando em mim. E isso, filho, não tem preço. Ele saiu batendo a porta. Fiquei ali, parada no meio da sala, ouvindo os passos dele descendo a escada. E sabe o que eu senti? Nada. Nenhuma culpa, nenhum remorso, nenhuma vontade de correr atrás e pedir desculpas. Apenas uma paz estranha, silenciosa, que foi se espalhando pelo peito. Fui até a janela e vi quando ele entrou no carro. Ficou parado ali dentro por uns 10 minutos, provavelmente ligando para Renata, provavelmente tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Depois, deu partida e foi embora. E eu continuei ali, olhando para a rua vazia, sentindo que uma era tinha acabado. Naquela noite, liguei para Dora e contei tudo. Ela ouviu em silêncio e no final disse: Conceição, você fez o que devia ter feito há muito tempo. Agora segura firme, porque a tempestade está vindo. E Dora estava certa. Nas semanas seguintes, a tempestade chegou. Primeiro veio Renata. Apareceu no meu apartamento num domingo de manhã, sem avisar, com os olhos cheios de fúria. Começou a gritar antes mesmo de eu terminar de abrir a porta. Disse que eu estava destruindo a família, que eu era uma velha egoísta e vingativa, que eu devia ter vergonha de fazer aquilo com meu próprio filho. Deixei ela falar, deixei ela gritar, xingar, ameaçar. E quando ela finalmente parou para respirar, eu disse: Renata, nos últimos 10 anos, quantas vezes você me deixou ver meus netos? Quantas vezes você me convidou para um almoço? Quantas vezes você me tratou como família? Ela abriu a boca para responder, mas eu não deixei. Você me manteve afastada durante uma década. Você riu de mim quando meu filho me chamou de velha. Você tratou cada presente que eu dei para meus netos como lixo. E agora você vem na minha casa falar de família? Renata ficou vermelha, sem saber o que dizer. A porta está ali, você conhece o caminho. Usou ele muitas vezes para me manter do lado de fora. Ela saiu sem dizer mais nada. Foi a última vez que a vi por muito tempo. 3 meses depois, recebi uma intimação. Marcelo e Renata estavam se divorciando e a situação tinha ficado complicada. Ela estava acusando ele de esconder patrimônio, de mentir sobre a situação financeira, de fazer manobras para prejudicá-la na divisão de bens. E eu fui chamada como testemunha. O dia da audiência chegou numa manhã fria de agosto. Coloquei meu vestido azul marinho, aquele mesmo que eu tinha usado no meu aniversário de 70 anos, e fui ao fórum com a pasta de documentos que Dr. Paulo tinha me ajudado a organizar. Ele me acompanhou. Disse que era importante eu ter apoio jurídico presente. No caminho, fiquei olhando pela janela do táxi, pensando no que eu ia dizer. Não tinha ensaiado nada. Não tinha decorado respostas. Ia simplesmente falar a verdade. A mesma verdade que eu tinha engolido durante décadas. Quando entrei na sala, vi Marcelo de um lado com seu advogado, Renata do outro com o advogado dela.
Os dois me olharam ao mesmo tempo. Marcelo com expectativa, achando que eu ia defendê-lo, que o sangue era mais forte que qualquer mágoa. Renata com desprezo, achando que eu ia mentir para proteger meu filho como sempre fiz. Nenhum dos dois sabia o que eu ia dizer. Nenhum dos dois me conhecia de verdade. O juiz me chamou para depor. Sentei na cadeira de testemunhas, coloquei as mãos sobre a mesa e esperei as perguntas. O advogado de Renata foi direto ao ponto. Perguntou sobre o sobrado onde eles moravam. De quem era o imóvel? Quem pagava as contas? Quem era o verdadeiro proprietário? Olhei para Marcelo. Vi o medo nos olhos dele. E então respondi, com a mesma calma que tinha usado no dia do confronto. O sobrado está no meu nome. Sempre esteve. Comprei há 15 anos, quando meu filho se casou, e emprestei para ele morar. Nunca houve transferência de propriedade. Vi o rosto de Renata mudar. Durante todo o casamento, Marcelo tinha deixado ela acreditar que a casa era dele. Conquista dele, mérito dele. E agora ela descobria, ali, na frente do juiz, que o marido tinha mentido. O advogado continuou perguntando sobre os carros, sobre os empréstimos, sobre as fianças. Eu respondi tudo. Mostrei os documentos. Expliquei que durante 20 anos eu tinha sido a fiadora invisível de toda a vida financeira do meu filho. Que cada bem que ele ostentava estava garantido pelo meu nome, pela minha assinatura, pela minha credibilidade. Quando terminei de falar, o silêncio na sala era pesado. O juiz me olhava com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Marcelo estava lívido, as mãos apertando a borda da mesa. Renata estava em choque, processando a dimensão da mentira em que tinha vivido. O advogado dela fez uma última pergunta. Dona Conceição, por que a senhora manteve tudo isso em segredo durante tantos anos? Olhei para Marcelo. Meu filho, o menino que eu tinha criado sozinha, que eu tinha amado mais do que a mim mesma, que eu tinha carregado nas costas a vida inteira. E respondi, porque eu era mãe. E mães fazem coisas absurdas por amor. A gente se sacrifica achando que vai ser reconhecida. A gente dá tudo achando que vai receber alguma coisa em troca. A gente aceita ser invisível achando que um dia vai ser vista. Fiz uma pausa e continuei. Mas o amor de mãe tem limite. O meu acabou no dia em que meu filho disse que visitar essa velha não valia um domingo. Vi lágrimas nos olhos de algumas pessoas que assistiam. Vi o juiz balançar a cabeça lentamente. E vi meu filho, pela primeira vez na vida, completamente sem palavras. Quando saí da sala de audiência, não olhei para trás. Não precisava ver a expressão de Marcelo, não precisava ouvir suas justificativas, não precisava de mais nada dele. Eu tinha dito a verdade, apenas a verdade. E a verdade, como eu descobri naquele dia, tem uma voz própria que ninguém consegue calar. Dr. Paulo estava me esperando no corredor. Ele não disse nada, apenas colocou a mão no meu ombro num gesto de solidariedade. Nós dois sabíamos que aquela audiência tinha mudado tudo. Não só para Marcelo e Renata, mas para mim também. Saímos do fórum e fomos tomar um café numa padaria ali perto. Dr. Paulo me disse que eu tinha sido corajosa, que muitas pessoas na minha situação teriam mentido para proteger o filho, mesmo depois de tudo. Eu respondi que não era coragem, era cansaço. Cansaço de carregar mentiras que não eram minhas, de proteger pessoas que nunca me protegeram. Voltei para casa naquela tarde sentindo um peso diferente. Não era mais o peso da mágoa ou da raiva. Era o peso de quem acaba de encerrar um capítulo muito longo e ainda não sabe o que vem depois. Mas pela primeira vez em muitos anos, esse não saber não me assustava. Eu tinha finalmente contado minha história. E agora, pela primeira vez em 70 anos, eu estava pronta para começar a viver a minha própria vida. O que viria depois, eu ainda não sabia. Mas sabia que, fosse o que fosse, eu ia enfrentar de cabeça erguida. Porque essa velha aqui tinha descoberto uma coisa importante. Nunca é tarde para parar de ser invisível. 6 meses se passaram desde aquela audiência no fórum. 6 meses que pareceram uma vida inteira. Porque de certa forma foram. A mulher que saiu daquela sala de tribunal não era mais a mesma que entrou. Eu tinha deixado para trás décadas de silêncio, de sacrifício invisível, de amor não correspondido. E no lugar disso tudo, encontrei algo que não esperava encontrar aos 70 anos. Eu mesma. O resultado do divórcio foi devastador para Marcelo.
Renata conseguiu provar que ele tinha mentido sobre o patrimônio durante todo o casamento, e a divisão de bens foi refeita, levando em conta que a casa onde moravam nunca foi dele. O sobrado, é claro, continuou no meu nome, porque sempre esteve. Mas agora todo mundo sabia a verdade. Sem a casa, sem o crédito, sem as garantias que eu tinha sustentado durante 20 anos, Marcelo viu seu mundo desmoronar. A empresa dele não conseguiu se recuperar depois que os bancos cortaram os limites. Em menos de 4 meses, teve que fechar as portas. Ele passou de empresário bem-sucedido a funcionário de uma construtora, trabalhando para antigos concorrentes que agora eram seus chefes. Não vou mentir dizendo que não senti nada quando soube. Senti, mas não era satisfação, não era alegria com o sofrimento dele. Era uma tristeza calma, distante, como quem olha para uma tragédia que poderia ter sido evitada. Marcelo tinha todas as ferramentas para construir uma vida honesta, independente, digna. Escolheu construir um castelo de cartas sustentado pela mãe, que ele desprezava. Quando as cartas caíram, a culpa não era minha. Renata desapareceu da minha vida completamente. Soube por terceiros que ela voltou a morar com a mãe, Dona Sônia, e que estava trabalhando numa loja de roupas no shopping. Nunca mais a vi pessoalmente e, sinceramente, não fiz questão. Algumas pessoas passam pela nossa vida deixando marcas que a gente prefere esquecer. Renata era uma dessas pessoas. Mas a maior surpresa daqueles meses não veio de Marcelo nem de Renata. Veio de onde eu menos esperava. Era uma tarde de domingo, 3 meses depois da audiência. Eu estava na cozinha preparando um chá quando a campainha tocou. Fui atender sem imaginar quem poderia ser. E quando abri a porta, meu coração parou por um segundo. Ali estavam Guilherme e Amanda, meus netos. Sozinhos, sem os pais, com expressões que misturavam nervosismo e determinação. Guilherme tinha crescido tanto desde a última vez que o vi de perto. Estava com quase 13 anos, alto para a idade, com os olhos castanhos que me lembravam Osvaldo. Amanda, com 11 anos, tinha o cabelo comprido preso num rabo de cavalo e segurava uma mochila cor-de-rosa contra o peito como se fosse um escudo. Ficamos nos olhando por um momento que pareceu eterno. Eu não sabia o que dizer, não sabia se devia abraçá-los ou esperar que eles tomassem a iniciativa. Anos de distância forçada tinham criado um abismo entre nós, e eu não tinha certeza se era possível atravessá-lo. Foi Amanda quem quebrou o silêncio. Com aquela voz fininha de criança que está tentando ser corajosa, ela disse: "Vovó, a gente pode entrar? Precisamos conversar com a senhora." Abri a porta completamente e dei espaço para eles passarem. Guilherme entrou primeiro, olhando ao redor do apartamento como se estivesse vendo pela primeira vez. Amanda veio logo atrás, ainda segurando a mochila. Ofereci suco, biscoitos, perguntei se queriam alguma coisa. Eles negaram educadamente e sentaram no sofá, um do lado do outro, como se precisassem de apoio mútuo para o que iam dizer. Sentei na poltrona em frente a eles e esperei. Guilherme respirou fundo e começou: "Vovó, a gente ouviu muita coisa sobre a senhora nesses últimos meses. O pai disse que a senhora destruiu a família. A mãe disse que a senhora é egoísta. Mas a gente queria ouvir a sua versão." Olhei para aquelas 2 crianças que eu mal conhecia, que tinham sido criadas para me ver como uma estranha inconveniente, e senti uma dor antiga apertar o peito. Quantas vezes eu tinha sonhado em ter uma conversa assim com eles? Quantas vezes eu tinha imaginado poder contar minha história sem filtros? Então contei. Contei tudo, desde o início, adaptando a linguagem para que eles pudessem entender. Contei sobre o avô Osvaldo, sobre como ele morreu jovem e como eu criei o pai dele sozinha. Contei sobre os sacrifícios, sobre os anos trabalhando em 3 turnos, sobre o carro que vendi para pagar a faculdade. Contei sobre o casamento, sobre as humilhações que engoli em silêncio, sobre os presentes que nunca chegavam até eles. E contei sobre o domingo do meu aniversário, sobre o bolo que preparei às 5 da manhã, sobre as horas de espera, sobre a ligação que mudou tudo. Quando terminei, o silêncio na sala era pesado. Amanda estava com os olhos cheios de água. Guilherme olhava para o chão, processando tudo o que tinha ouvido. Foi Amanda quem falou primeiro, com a voz embargada: "Vovó, a gente não sabia. A gente achava que a senhora não gostava da gente, que não queria nos ver. A mãe sempre dizia que a senhora era difícil, que não valia a pena insistir."
Senti as lágrimas descendo pelo meu rosto, mas não tentei escondê-las. Eu sempre quis ver vocês, meus amores. Cada presente que eu levava, cada visita que eu tentava fazer, cada ligação no aniversário de vocês. Eu nunca desisti, mas me mantiveram afastada e eu não tinha forças para lutar contra isso. Guilherme levantou do sofá e veio até mim. Ficou parado na minha frente por um momento e então fez algo que eu não esperava. Ele me abraçou. Um abraço apertado, demorado, como se estivesse tentando compensar anos de abraços perdidos. Amanda veio logo depois, se juntando ao abraço, e ali ficamos os três, chorando juntos na sala do meu apartamento, finalmente conectados depois de tanto tempo separados. Naquela tarde, meus netos ficaram comigo até anoitecer. Conversamos sobre tudo, sobre a escola deles, sobre os amigos, sobre os sonhos que tinham para o futuro. Descobri que Guilherme queria ser veterinário e que Amanda adorava desenhar. Coisas simples que uma avó deveria saber, mas que eu nunca tinha tido a chance de descobrir. Antes de irem embora, Guilherme me perguntou se eles podiam voltar no próximo fim de semana. Disse que sim, que minha porta estava sempre aberta para eles. Amanda me deu um desenho que tinha feito enquanto conversávamos. Era uma casa com 3 pessoas na frente, uma mulher de cabelo branco e 2 crianças. Embaixo, com letra caprichada, estava escrito: "Eu e meu irmão com a vovó de verdade." Guardei aquele desenho na gaveta do meu criado mudo, junto com os brincos da minha mãe e a aliança do Osvaldo. Tesouros que contam a história de quem eu sou e de quem eu amo. Os meses seguintes foram de reconstrução. Guilherme e Amanda passaram a me visitar regularmente, primeiro nos fins de semana, depois durante a semana também, quando a rotina permitia. Descobri que ser avó não era sobre dar presentes caros ou fazer todas as vontades. Era sobre estar presente, ouvir, aconselhar, amar sem cobranças. Marcelo soube das visitas, claro. No início ficou furioso, disse que eu estava manipulando os filhos dele contra ele. Mas os meninos foram firmes. Disseram que queriam conhecer a avó que nunca tiveram a chance de conhecer e que ninguém ia impedi-los. Com o tempo, a raiva de Marcelo foi se transformando em algo diferente. Não sei se era vergonha, arrependimento ou apenas cansaço. Mas ele parou de lutar contra a relação que eu estava construindo com meus netos. Talvez tenha percebido que tinha perdido o direito de opinar sobre isso. Quanto ao sobrado, eu tinha uma decisão a tomar. Era um imóvel valioso, que podia me dar uma boa renda de aluguel ou um dinheiro considerável se eu vendesse. Mas eu não queria nem uma coisa nem outra. Uma noite, conversando com Dora sobre o que fazer, ela me disse algo que ficou na minha cabeça. Conceição, você passou a vida inteira cuidando dos outros. Agora que pode fazer o que quiser, o que você realmente quer? Fiquei pensando naquela pergunta por dias. O que eu queria? Não era dinheiro. Eu tinha o suficiente para viver com conforto. Não era vingança. Essa nunca foi minha motivação. O que eu queria era que minha história servisse para alguma coisa. Que a dor que eu senti não fosse em vão. Foi assim que nasceu o Centro de Convivência Dona Conceição. Com a ajuda de Dr. Paulo e de alguns amigos que fiz ao longo do caminho, transformei o sobrado num espaço de acolhimento para idosos em situação de abandono familiar. Um lugar onde pessoas como eu, que foram tratadas como invisíveis pelos próprios filhos, pudessem encontrar companhia, dignidade e respeito. O centro abriu as portas num sábado de primavera. Eu estava nervosa como não ficava há anos, com medo de que ninguém aparecesse, de que a ideia fosse um fracasso. Mas quando as portas se abriram, havia uma fila de pessoas esperando. Senhores e senhoras da minha idade, com histórias parecidas com a minha, buscando um lugar onde fossem vistos e valorizados. Hoje, 1 ano depois daquele domingo que mudou minha vida, o centro recebe mais de 50 pessoas por semana. Temos oficinas de artesanato, rodas de conversa, aulas de informática para quem quer aprender a usar o celular, tarde de jogos, sessões de cinema. Cada atividade foi pensada para combater a solidão que tantos idosos enfrentam em silêncio. Guilherme e Amanda são voluntários do centro nos fins de semana. Guilherme ajuda nas aulas de informática, ensinando os avós e avós a mandar mensagens e fazer videochamadas. Amanda coordena a oficina de desenho, onde descobriu que muitos idosos têm talentos artísticos que nunca puderam desenvolver.
Ver meus netos ali, doando tempo e carinho para pessoas que precisam, me enche de um orgulho que não sei explicar. Eles estão aprendendo algo que o pai deles nunca aprendeu, que o valor de uma pessoa não está no que ela pode fazer por você, mas no que ela é. Marcelo nunca pisou no centro. Nunca me pediu desculpas, nunca reconheceu o que fez. Acho que ele ainda se vê como vítima, ainda não entende onde errou. Mas sabe de uma coisa? Eu não preciso mais das desculpas dele, não preciso mais da aprovação dele, não preciso mais de nada dele. O amor que eu sentia por Marcelo não morreu, porque amor de mãe não morre assim. Mas se transformou. Virou um amor à distância, um amor que aceita a realidade sem tentar mudá-la. Ele é meu filho, sempre será. Mas eu não sou mais refém desse título. Outro dia, uma das senhoras do centro me perguntou como eu consegui dar a volta por cima depois de tudo que passei. Respondi que não foi fácil, que teve dias em que eu quis desistir, dias em que a dor parecia grande demais, mas que em algum momento entendi que eu tinha uma escolha. Podia passar o resto da vida me lamentando pelo filho que não tive, ou podia construir uma vida nova com o que eu tinha. Escolhi construir. Hoje, quando acordo de manhã, não sinto mais aquele vazio que me acompanhou por tantos anos. Tenho propósito, tenho pessoas que me valorizam, tenho netos que me amam de verdade. Tenho uma vida que é minha, construída nos meus termos, sem depender da aprovação de quem nunca me aprovou. Aquele bolo de laranja que esfriou no domingo do meu aniversário foi o último que eu fiz esperando alguém que não viria. Agora, faço bolos toda semana no centro, para pessoas que fazem fila para comer uma fatia e me agradecem com sorrisos genuínos. 71 anos. É essa a minha idade agora. E posso dizer, com toda a certeza do mundo, que esse último ano foi o melhor da minha vida. Não porque foi fácil, mas porque foi verdadeiro. Porque finalmente parei de viver para os outros e comecei a viver para mim. Se você está ouvindo essa história e se reconhece nela, quero que saiba de uma coisa. Não importa a sua idade, não importa quanto tempo você passou sendo invisível, não importa quantas vezes te fizeram sentir que você não tinha valor. Você sempre pode escolher diferente. Você sempre pode dizer não. Você sempre pode recomeçar. Essa velha que não valia um domingo descobriu que vale todos os dias da sua própria vida. E essa descoberta, meus queridos, ninguém mais pode tirar de mim. Nunca é tarde para parar de ser invisível. Nunca é tarde para exigir respeito. Nunca é tarde para se libertar. E se você aprendeu alguma coisa com a minha história, que seja isso. O amor próprio não tem idade. E a dignidade, essa a gente não pede. A gente conquista. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.